Mas espero, meus irmãos, o seguinte, que busquemos sempre exemplos que o Senhor nos proporciona através do seu livro, desta biblioteca. Vamos ver se eu consigo resumir aquilo que vos trazia para vós. Paulo falava aos nossos irmãos em Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 6, e o capítulo 10, versículo 6 e versículo 11, dizia: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E no versículo 11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Resumindo, podemos dizer que tudo o que está escrito, tudo o que está nesta biblioteca, neste livro, é o Senhor falando a nós, contando a história daquilo que aconteceu antes e nos alertando daquilo que nos pode acontecer. Se não aprendermos as lições da história, irmãos, corremos o risco de que esta se repita nas nossas vidas. Se nós lermos o Antigo Testamento, e não só, também no Novo, se vimos as histórias de todos aqueles servos, de todos aqueles personagens, vamos ver os seus momentos de glória, de honra e louvor para o Senhor, os seus momentos de tristeza, de desobediência, de pecado, que os levaram a muitas consequências e a pior delas, afastarem-se de Deus. Israel teve muitas oportunidades para aprender. Isso, quem quiser tomar nota, tome nota. Pode confirmar em Deuteronômio 31:11, Josué 8:35, mesmo em Atos 15:21, Oseias. Nós vemos e lemos palavras como: quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, num lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. A lei foi lida diante de todo Israel, mais que uma vez. Em Josué, dizemos: palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Uma exortação, um pedido que eu vos peço, para mim e para vós. Apliquemos isto a nós hoje. Tentamos estar despertos para o que isto nos pode ajudar e aproximar mais e mais de Deus. O meu povo está sendo destruído, dizia Oseias, no 4:6, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aplicando a nós hoje, tendo dado o passo de nos entregarmos ao Senhor Jesus, tendo sido ensinado por Deus e continuando a ser todos os dias, bastando para isso meditar na palavra do Senhor, bastando para isso ler a palavra do Senhor, cuidado, irmãos. Jesus disse aos apóstolos, aos discípulos, aos apóstolos: não considerastes, nem compreendeste ou entendestes? Os vossos corações ainda estão endurecidos? Tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, e não se lembram de tudo aquilo que passou no passado, que está escrito na sua palavra. Quem lê, quem tem essa possibilidade de saber ler e ler, também Deus lhe concede a capacidade de entender. Os judeus não aprenderam que através do Evangelho os gentios se tornariam filhos de Deus e igual a eles.
Deus disse a Abraão: por meio de ti, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12:3. A descendência de Abraão era Cristo. Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e o seu descendente, que é Cristo. Gálatas 3:16. E Gálatas 3:26 diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Graças a Deus. Mas os judeus acreditavam que, até ao fim do mundo, os gentios que quisessem tornar-se filhos de Deus teriam primeiro que ser circuncidados para se tornarem judeus. João, o Batista, disse aos judeus: não penseis que podereis dizer a vós mesmos: temos Abraão como nosso pai. Mateus 3:9. E não pensem que por serem judeus serão salvos. Os judeus não aprenderam que Deus deseja não só o serviço exterior, mas também e principalmente o serviço do coração. Provérbios 4:3:1 e 4:23 diz-nos de forma resumida, posso resumir aqui dizendo que o teu coração guarda os meus mandamentos. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por isso que há muitos provérbios, muitos ditos populares, e um deles que eu ultimamente fixei foi: nós somos senhores daquilo que guardamos, mas somos escravos daquilo que dizemos. Cuidado, para que aquilo que nós digamos seja justo e agradável aos olhos dos senhores, senão sermos escravos do pecado. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e a cumprirei de todo o meu coração, dizia o salmista no Salmo 119:34. Será que Deus queria apenas os sacrifícios de animais e ofertas de cereais e de azeite? Ele queria justiça, misericórdia e humildade. Isso nos fala a palavra do Senhor em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. E em Mateus 23:25, ai de vós, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de ganância e de autoindulgência. Mateus 23:25, conforme vos disse. Em suma, Deus queria colocar as suas leis nas nossas mentes, neste caso, nas mentes deles, e escrevê-las nos seus corações, como quer hoje. Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, tanto eles como nós. Não aprenderam que os seus pecados o separavam de Deus. Isto é muito difícil, nós temos hoje no mundo tantas e tantas coisas. O nosso inimigo, não só aquele que nós sabemos, o nosso inimigo, mas também nós próprios, com a nossa preguiça, deixamos que a nossa carne prevaleça sobre a vontade, aquele desejo que Deus quer que vier em nós. E por isso, muitas das vezes não aprendemos. Os seus pecados separaram-nos do seu Deus. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Muitas das vezes a gente oramos e o Senhor não nos concede. Muitas vezes a gente deseja que isto aconteça em nossas vidas. Primeiro, se eu for de acordo do Senhor, acontecerá. Mas se calhar, algo nas nossas vidas, algo que nós fizemos, algo que nós pensamos, algo por onde andamos, não é justo e agradável aos olhos de Deus, e Deus não responde dessa forma à nossa oração. Se calhar responde de uma maneira que não nos agrada,
mas que nos pode levar ao caminho que se direciona em direção a Deus. Odeio e detesto as suas festas religiosas e não tenho prazer nas suas assembleias. Mesmo que me ofereçam holocaustos, não os aceitarei, mas que a justiça corra como as águas e a retidão como um ribeiro perene. Amós, capítulo 5, versículo 1, 24. Através desta experiência dolorosa, o rei Saul teve de aprender que, e ele professa isso, ou pelo menos está escrito na palavra do Senhor, em 1 Samuel 15, 22, que obedecer é melhor do que sacrificar. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Mais ainda, não aprenderam que o Messias sofreria e morreria. Hoje, ainda hoje, nós vemos exemplos de que muitos judeus não sabem disto, não atribuem isto a Jesus, ignoram ou não querem saber, e assim passam os dias e a oportunidade. Isaías 53, 4, 6 explicava isso claramente, mas os judeus não acreditaram. O etíope participava nas assembleias solenes em Jerusalém, mas quando leu esta passagem não a compreendeu, e nós sabemos disso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, conforme queríamos, conforme entendíamos. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós. Eles ofereciam sacrifícios, mas não compreendiam que as coisas da lei não aperfeiçoavam os adoradores, mas que eram uma sombra ou figura de coisas que haviam de vir. Hebreus 7:11, 8:5, 8:5 e 7 e capítulo 9, versículo 9. Por isso, não compreendiam que a Páscoa que ofereciam anualmente era uma representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Durante o ministério de Jesus aqui na terra, nem os seus discípulos quiseram aceitar esta verdade. Mateus 16, 21 a 23. Após a sua ressurreição, Jesus explicou isso aos seus discípulos. Mateus 16, 21 diz-nos: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, como nós conhecemos, chamando Jesus ao lado, à parte, começou a reprovar a Jesus, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, e nós sabemos como é que Jesus, palavras duras, mas disse, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Em Lucas 24, 25, então lhes disse Jesus: ó nécios e tardes de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Muitas coisas havia mais, das lições que nós temos que aprender. A hora não me permite alongar muito mais, mas posso-vos dizer, irmãos, e exortar-vos que durante esta semana leiam Romanos no capítulo 9, 10 e 11. Leiam com atenção e vejam o que é que nosso irmão Paulo nos diz. Paulo explicava isto nas sinagogas, Atos 13, 27 e capítulo 17, versículo 3.
Essa foi uma das causas da perseguição que sofreu. Os judeus não aprenderam que o reino do Messias era espiritual. Nós aprendemos, graças à palavra do Senhor. Irmãos, em tudo mais, que eu não disse, mas que os irmãos têm conhecimento, graças a Deus, nós busquemos nos exemplos que já estão registados para o nosso exemplo, para servirmos ao Senhor nosso Deus. Concluindo, dando um salto grande daquilo que eu queria dizer, repetindo as lições que Israel nunca aprendeu, perguntemos: quantas pessoas hoje aprenderam? Quantas compreendem a necessidade da obediência? Quantas compreendem que Deus não quer apenas atos de adoração, mas que também o adoremos em espírito e em verdade? Quantas compreendem que se houver pecado nas nossas vidas, Deus não aceitará a nossa adoração? Quantas entendem que nem todos os que professam ser filhos de Deus serão salvos, mas apenas um remanescente fiel? Tudo isto para vos exortar e pedir, irmãos, conforme os tempos presentes, conforme eles vão, que despertemos, irmãos. Estejamos sempre, por muito estranho que isto pareça, por muito aborrecido, por muito que nos custe, estejamos sempre cuidadosos, atentos, porque tudo é feito para nos levar a perder, para cortar a nossa comunhão com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso Senhor Jesus. Tudo. E a coisa que mais simples pode ser hoje, agora, neste momento, que parece que não tem significado nenhum, cresce. Se torna um dia mais tarde, numa opção, numa escolha que fazemos, num crime ainda mais grave, num pecado ainda maior, que nos leva a um tremendo sofrimento. Que tenhamos a oportunidade e queiramos que antes que termine os nossos dias de vida, que não sabemos quando é, cada um de nós se arrependa, viva em santidade e na graça do Senhor para sempre. Deus abençoe.